Saudamos a todos os amigos do Allan Kardec, com muita alegria que aqui estamos, para fazer algumas reflexões sobre o que Jesus nos trouxe e sobre o que Kardec nos trouxe, analisando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que trata da oração. Pedi e obtereis é o título desse capítulo. É com muita satisfação que refletimos sobre a oração. E Kardec, como sempre, estruturando o capítulo, ele traz uma passagem do Evangelho de Jesus. E depois faz os comentários. Pedi e obtereis. Primeiro tópico é a qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará os pecados. Nos lembra o Pai Nosso. Né? Em outra passagem, essas duas passagens são de Mateus e Marcos. Outra passagem de Lucas, ele relembra a parábola do publicano e o fariseu. Eles estavam no templo, lá orando, né? Subiram ao templo para orar, como diz Jesus, e o fariseu diz assim, de pé, né? Orava assim: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. O fariseu lá na frente e o publicano lá atrás. Jejuo 2 vezes na semana, dou um dízimo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que o publicano voltou para sua casa justificado, ele havia se justificado diante de Deus. E o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. A seguir, Kardec vai fazer uma síntese, né, das qualidades da prece. O que Jesus disse que nós precisaríamos fazer para sermos ouvidos. Primeiro, falar com Deus em segredo. O que é a oração? Albino Teixeira, um espírito, pela mediunidade do Chico Xavier, ele tem uma mensagem que tem por título Oração e Serviço. E ele começa a mensagem dizendo: a oração é o requerimento que a criatura faz para Deus. É o requerimento. Então, quando nós vamos orar, nós nos recolhemos. Nós nos recolhemos e devemos nos recolher em silêncio, em solidão, em segredo. Esse recolhimento pode ser um lugar, mas nós podemos orar caminhando pela rua, podemos orar na praia, na praça, no transporte. Podemos orar, né, em qualquer lugar onde estivermos, se sentir necessidade. E nós estaremos o quê? Recolhidos no nosso quarto. Que quarto é esse? É o nosso íntimo.
nossa, né, intimidade. Nós estamos ali ligados ao Pai. Sou eu e Deus. Né? É como se nós estivéssemos fazendo uma ligação para Ele. Segundo o caráter da oração, que a oração deve ter, não é pelo número de palavras. Então não há necessidade da multiplicidade das palavras. Essas palavras, elas têm que ser, qual a característica que elas têm que ter? Serem sinceras. E não é o número de palavras que vai nos trazer. Né? Antes de orar, terceira condição. Antes de orarmos, precisamos ir perdoar se tivermos alguma coisa contra alguém. Precisamos ir lá e perdoar. Lembra de Jesus? Reconcilia-te com o teu adversário se estás a caminho com ele. Então, nesse momento é preciso, né, o perdão. E o que nós precisamos de humildade. O publicano, né, como o publicano da parábola. O publicano estava ali, batendo no peito, com humildade, dizendo, eu sou um pecador, tem de piedade de mim, meu Deus. O fariseu estava lá, não, eu cumpro todos os requisitos que preciso e não sou como esses homens, não. Então, examinai os vossos defeitos, diz Kardec, e não as nossas qualidades, o que nós precisamos nos transformar. A seguir, Kardec fala sobre a eficácia da prece. A oração tem efeito? Quais os efeitos da oração? Às vezes a gente acha que não correspondeu, não foi atendido. Há um Boa Nova, Humberto de Campos, traz um diálogo entre Pedro e Jesus. E Pedro conversa com Jesus e diz a ele que as suas orações não estão sendo atendidas. Jesus diz, pedi, obtereis, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á, e ele tem orado e não tem sido atendido. E então Jesus, né, diz a ele, Pedro, enquanto orares pedindo a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. E Pedro estava questionando Jesus, porque Jesus havia dito, seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis e concedido que será o que pedirdes. Olha, então Pedro vai lá questionando Jesus. Então vamos raciocinar a respeito dessa resposta, né, de Jesus. No mundo material, no mundo terrestre, no mundo em que vivemos, na Terra, nós buscamos e temos, né, nós precisamos sobreviver, precisamos trabalhar, né, e pagar nossas contas, a nossa vida. Então nós precisamos, né, e sonhamos, desejamos conquistar alguma coisa, algum bem. Né? Então nós temos no mundo conquistas a fazer, coisas a adquirir e desejamos tudo justo. Né? Como diz, está lá no Livro dos Espíritos, de maneira honesta, tem nada, está tudo certo. Conquistemos de maneira honesta, sem lesar ninguém. Ok, correto. Mas essas conquistas deverão ser feitas por nós. O que nós desejamos, os nossos sonhos serão conquistados por nós. Somos nós que temos que nos levantar. Levanta-te, Ivan. Nós que temos que nos levantar e conquistar o que desejamos, ir atrás dos nossos sonhos. O que os Espíritos nos darão? Os recursos, os meios, mas não são os meios materiais, eles nos indicarão. E olhem que interessante, né? Kardec coloca exemplos, né? Coloca exemplos nesse capítulo. No item 8º, Kardec coloca um exemplo lá do homem no deserto.
O homem caminhava pelo deserto. Em determinado momento ele teve sede. E onde ele encontrará? Então ele eleva o pensamento a Deus e diz: ah, Deus, preciso de água. Inspira-me, né, para que eu possa tomar a direção correta. E aí ele vai, né, e toma uma determinada direção. Aí Kardec diz assim, né? Ele chega na água, chega lá no oásis, né? O deserto tem pontos de oásis, onde a água toda, né? É impressionante como Deus, né? É como se fossem pousas de repouso, né? Sob o sol causticante. E então ele diz, né? Se o homem tem fé, ao encontrar a água, ele diz: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem por não ter me deixado abater. E aí Kardec esclarece. Aquele homem, na verdade, ele foi inspirado pelos espíritos amigos, por Deus. Mas dirão, quando a gente diz, ah, foi Deus que te inspirou, não é a pessoa, e Deus fui eu mesmo. Porque o bom espírito, então, eles dizem, não disse claramente, quer dizer, o espírito precisa se materializar, né, para que eles acreditem. Segue este caminho e encontrarás o que necessitas. Por que não lhe mostrou ali materializado, né? Primeiramente, então por que essa inspiração é oculta? Essa influência é oculta. Essa inspiração, essa ideia que nos vem, a gente não consegue identificar de onde vem a ideia. Mas foi exatamente onde o guardião daquele homem do deserto que encaminhou, assim como nós temos na nossa existência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Então, dois objetivos. Primeiro, dar ao homem o mérito da conquista, né? E fazer com que ele se levante e faça a ação. É por isso que o Bíblia diz, né? Não basta orar, é preciso trabalhar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Lembra de Jesus dizendo? Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso, né, agir. É preciso agir. Então, primeiro, para que nós conquistemos o que buscamos por nós mesmos. Nós vamos receber inspiração, mas o trabalho é nosso. Oramos, oração e serviço, diz Albino Teixeira. E depois, para colocar à prova a nossa fé. Nós confiamos em Deus, nós temos fé. E também para pôr à prova a nossa submissão à vontade de Deus. Nós aceitamos o que Ele nos dá, o que Ele nos mostra. Pedir, obtereis, vamos obter, segundo a vontade de Deus, segundo o nosso merecimento, segundo a nossa necessidade, segundo a nossa programação, né? Aquele homem estava na situação de uma criança que cai. E aí ele faz uma citação do livro de Tobias. Tobias é um personagem do Antigo Testamento, das Escrituras, que está lá no livro de Tobias. No livro de Tobias é relatado, né, a história desse personagem bíblico. Tobias era filho de Tobit,
Tobit, que era o pai, ficou cego e ele precisou de recursos para o seu tratamento. E o que ele faz? Ele pede ao filho, Tobias e Tobit viviam na cidade de Nínive, né? Na época em que os hebreus tinham sido levados para para Nínive, né? E um amigo dele que vivia na Pérsia, em Ecbatana, tinha guardado um dinheiro para o Tobit. Então, o Tobit, precisando desses recursos, pede ao filho que vá lá buscar os recursos que estavam lá guardados com o amigo. Mas as estradas eram muito perigosas e Tobit ficou preocupado em que ele encontrasse alguém para acompanhá-lo na viagem. E então aparece alguém que se apresenta para acompanhá-lo e o acompanha na ida, na volta, e só vai se identificar como o anjo Rafael ao final da jornada, quando ele volta a Nínive e entrega o dinheiro ao pai e ele encontra o pai curado. Então, o que nós temos? Rodolfo Caligares, estudando o fato, ele diz que é estudando também os fatos mediúnicos, né, dentro da Bíblia, que ele chama de Bíblia, que nós é conhecido como Bíblia, né? Bíblia são vários livros, significa isso, é o plural de Bibles. Então, ele vai encontrar o pai curado. E o Canigares diz que é um fenômeno de materialização do espírito, porque o Rafael era um espírito superior, ele se apresenta depois como o anjo Rafael. O anjo Rafael, então, se materializa por dias, né, acompanhando Tobias. Então, ele diz, né, que se o anjo, comentário de Kardec aqui no item 8º, se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Porque estava ali, se ele tivesse dito, aí o Tobias, o que ia acontecer? Fiando-se do seu companheiro, comentar Kardec, nem sequer de pensar precisava. Porque ele já estava ali com o enviado do Senhor, ele não precisava, ele resolvia tudo, né? Não é assim que nós fazemos assim, nós transferimos, né, as responsabilidades para os outros, nós temos alguém para fazer. Essa razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressar. Porque nós precisamos, por que isso? Porque nós precisamos evoluir, nós precisamos fazer, né, crescer em conhecimento e em amor. Não é isso? Nós precisamos das duas asas. Mas só vamos fazer esse crescimento agindo, atuando, nos movimentando. Então, na oração, obteremos, não há oração sem resposta, né? Então, vamos ver o que Amélia Rodrigues nos relata em Trigo de Deus sobre o que Jesus diz aos seus discípulos. Em Trigo de Deus, da Amélia Rodrigues, né, ele, pela mediunidade de Valdo Franco, a Amélia vai nos trazer um momento em que Jesus, após cumprir ali um tempo com a multidão, ensinando, curando, aquilo que normalmente Jesus fazia, ele se recolhe e ele, né, sempre anuncia que vai se afastar para a oração. E os discípulos, algum dos discípulos percebe, né, que Jesus faz sempre isso. Então pergunta: Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? E Jesus percebe que não há ali uma curiosidade malsã, é uma curiosidade sadia,
Ele quer saber mesmo, é sincero do coração do discípulo. Então, ele responde: a alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo de pão. Então, pensemos nisso. A alma tem necessidade de oração em maior dosagem do que o corpo de pão. Então, a oração alimenta a nossa alma. Vamos pensar, no momento em que oramos, nós entramos em contato com o Pai. Eis-mo que oramos ao nosso anjo guardião, os espíritos. Essa oração elevada tem, né, o mais alto. Nós mudamos de frequência e vamos nos sentindo ali envolvidos pela paz do Senhor, do nosso Criador. Mudamos a frequência, saímos dessas aflições materiais e nos elevamos. Orar, aí Jesus continua, orar é buscar Deus, penetrando-lhe nas graças. Não buscamos Deus e ficamos envolvidos nas suas vibrações e absorvemos resistência nos seus recursos divinos. Estamos sob a sua, né, como se fosse um manto de bênção, e nós absorvemos ali, retiramos daquela atmosfera resistência. O silêncio, ele havia perguntado por que buscais o silêncio. O silêncio propicia a busca e a solidão renova as energias. Quando nós estamos, né, nos movimentando, e a comunhão com a fonte geradora, essa ligação com a fonte geradora de vida, faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Então, ele mesmo, Jesus, buscava essa alimentação da fonte geradora de vida que é Deus. O discípulo vai, então, fazer uma outra pergunta. Mesmo vós, que sois o caminho para o Pai e o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? Excelente pergunta. Ele não era o Messias, governador do planeta? O caminho para chegar ao Pai? Ele também precisava orar? Boa pergunta. Aí diz Jesus: a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. Vamos lembrar, né? Na época, vamos lembrar das lamparinas, né? Eles precisavam de colocar azeite para que aquela chama permanecesse. Vocês lembram da parábola das virgens que esqueceram de levar o azeite, né? Não quiseram levar? Não levaram o azeite e aí não ficaram no escuro, né? No escuro. Então, a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. E ele dá o exemplo da chuva. A própria chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. Então, o intercâmbio de forças com o Pai Criador, essa ligação com a fonte geradora de vida, restaura a energia na criatura. E eu próprio, nele encontro o reforço de sustentação para o messianato de amor em seu nome. Então Jesus ali, ele se doava e depois ele ia lá de novo reabastecer, porque até ele, a luz do mundo, precisava se reabastecer. Porque o combustível, como ele diz, gasta. Absorvidos então pelos ensinamentos elevados, João, o discípulo amado,
perguntou. E todos temos necessidade e dever de orar? E Jesus diz: o homem que ora eleva-se no rumo da grande luz, inimba-se de claridade radiosa. O Pai Celeste pode ser comparado a um rei poderoso que administra os seus domínios mediante a cooperação de abnegados ministros, que a seu turno se equipam de secretários, auxiliares e inumeráveis cooperadores abnegados. Então, Deus é a fonte. Mas ele tem os ministros têm secretários, trabalhadores, todos ali abnegados. Cada um deles rege um departamento específico, a fim de coordenar atividades e atender em positivo. Interessante a organização do universo, né? A semelhança de todo o reino, a variedade de deveres exige responsáveis para a sua execução. O ministério da oração, ministério da oração, é um dos mais delicados setores, exigindo hábeis servidores que se encarregam de registrar as solicitações em prece, selecioná-las e cuidar de seu atendimento conforme a procedência de cada emissão de onda mental. Vamos pensar. Vocês lembram que o André Luiz falou disso? Quando ele estava conhecendo ali os ministérios, a organização do nosso lar, ele fala no Ministério do Auxílio, né? Clarice, ali, e os espíritos ali mostram para ele o Ministério do Auxílio, que recebe as orações são separadas pelos servidores ali, e cada um, né? E vão ser caminhadas para serem atendidos. Lembram disso? Pois é, abre servidores, registra as solicitações das preces, seleciona e cuida do seu atendimento, conforme a procedência da emissão da onda mental. Quando entramos em prece, emitimos uma onda, com aquelas características que Jesus deu. Em razão disso, a oração deve ser uma vibração sincera, carregada de emoção, ao invés de expressivo palavreado sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. Então, se não houver o sentimento honesto, a oração, a vibração, Kardec, nesse capítulo, ele fala, né, qual o veículo do nosso pensamento? Como é que a oração chega a Deus? Ele chega pelo fluido cósmico universal. Vamos lembrar o fluido cósmico universal? Nele estamos, nele nos movemos, ele nos envolve. Nós estamos imersos nesse oceano de fluidos, o fluido cósmico universal. Esse fluido, né, chega, como o som vai pelo ar, né? Então, continua Jesus, a oração é um apelo que deve alcançar mais ampla expressão, tornando-se no momento um hino de louvor, vezes outros constituindo-se uma rogativa de auxílio, por fim, cântico de gratidão, aquilo que os Espíritos nos disseram, está lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração. Né? Como é que deve ser a oração? A oração deve louvar, agradecer e, por último, pedir. Né? Esses são os verbos. Examinados, tá? Chegou a nossa oração no Ministério da Oração. Examinados o mérito e as necessidades daquele que ora, então, estou eu aqui em oração. Tem que ser analisadas as minhas necessidades e o meu mérito. Ora, são encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, tendo-se em vista sempre o seu progresso e crescimento diante da vida. Examinados, então, o mérito e as necessidades
que eu preciso, que eu tenho, são-lhe encaminhadas então as respostas compatíveis com a minha realidade, tendo-se em vista a minha evolução, que eu necessito para evoluir. Este intercâmbio mental, sim, da minha mente a Deus, aos espíritos amigos que levarão a Deus, tudo sob a permissão de Deus, segundo a sua vontade. Então, esse intercâmbio vai me trazer vitalidade e restabelece os centros de energia, né? Meus centros de força vão se equilibrar. Claro está que este é um compromisso de cada indivíduo, quite com os deveres sociais e comunitários, a fim de merecer usufruir os benefícios que a cidadania lhe confere. Olha que interessante. Muito importante isso, hein, gente? Todos os pontos serão analisados. Eu estou pedindo, então vai ser analisado a minha necessidade para evolução, o planejamento que fiz, os compromissos que tenho e o merecimento. Não merecimento vão ser analisados, vai ser analisado se eu cumprir como cidadão, os deveres sociais e comunitários. Meus deveres com a família, com o meu grupo social, profissionais. Como eu sou? Como eu estou? O que eu estou fazendo? Como eu estou vivendo? Minha consciência está tranquila, em paz? Por isso que os espíritos dizem que a felicidade é isso, né? Aí, se eu estiver kit com os deveres sociais e comunitários, aí, a fim de merecer usufruir os benefícios, pedir e obter. E aí, então, os discípulos pedem que ele os ensinem a orar. É muito interessante, né, que a oração sempre acompanhou o homem, né? Mesmo o homem primitivo, lembremos, né? Ele elevou o pensamento quando ele não entendia aquela tempestade que o atingia, aquele raio, a catástrofe, o cataclismo, que ele não entendia o que estava acontecendo, com frio, fome, buscando abrigo. E certamente ele levou, olhando para aquele céu infinito para ele, né? Aquelas estrelas e às vezes um céu escuro, ele levou o pensamento e falou algo, né? Aquela força superior que ele reconheceu, porque esse sentimento de que há uma força maior do que nós, que nos governa, que nos ampara e nos protege, está dentro de nós, é um sentimento inato, dizem os espíritos. Esse sentimento nos elevou e nós sempre, por mais simples, nós elevamos o pensamento e rogamos piedade, misericórdia e amparo nas nossas aflições. Que possamos lembrar também de agradecer nas nossas alegrias e conquistas. E então, André Luiz nos fala nos mensageiros dos efeitos da oração. Ele está no plano espiritual, mas isso acontece também no plano do encarnado. Quando nós oramos, né, nós entramos em outra frequência, nos elevamos, aí conseguimos essa conexão com Deus, exatamente porque a nossa onda cerebral vai estar em outra frequência, porque nós estamos buscando ajuda e dentro da nossa fé, nos colocando ali submissos à vontade do Pai. Então, essa frequência em que nós nos envolvemos, nós vamos, né, os espíritos, André Luiz nos traz isso muito claro, né, do que acontece naquela hora.
tudo se ilumina, nós mesmos, né, nos iluminamos, porque nós somos centelha de Deus. Nós somos centelha de Deus. Nós somos luz, que brilha a vossa luz, como disse Jesus. Então, quando nós oramos, nós saímos, né, da terra para de próprias expiações, ainda às vezes numa atmosfera obscura, nós saímos. E André Luiz vai descrever a claridade, as bolhas luminosas, os flocos de luz, as luzes que inundavam aquele recinto, né, quando nós oramos. E aí Aniceto, né, vai dizer da importância da prece. Então Aniceto diz assim: o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem respostas. Não há prece sem respostas. E a oração filha do amor não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim um mais poderoso influxo magnético que conhecemos. A prece, dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram, né, nas tarefas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Os estudiosos, né, espíritas, vão nos dizer que por que nós nos iluminamos, por que aquela iluminação, que são esses elementos força? São os elétrons, né, que nós somos energia. Nós somos energia, constituído, né, de elétrons. E então, no momento em que nós mudamos a frequência, nós sai do nosso coração, né, nós nos iluminamos. E esses elementos força que estão no fluido cósmico universal recaem sobre nós, que vêm de Deus e vêm desses espíritos, né? Então, a importância da oração que André Luiz nos traz. E vamos voltar para Allan Kardec, né? Quando ele nos diz assim, né? O que Deus nos dará, né? Quando Deus diz: concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece, for ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar Deus, se ele não atende a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ele sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como ele compara com o pai. Um pai faz isso, ele não dá tudo, não faz todas as vontades do filho. E aí ele sabe também que determinadas aflições nós precisamos passar por. E ele compara com uma cirurgia, por exemplo, que temos de fazer. O médico diz: não, então não precisa não, fica aí, continua com essa dor, né, e não faz a cirurgia, porque a cirurgia você vai sofrer, né? Aquele sofrimento ele é momentâneo, vai passar. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir em confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, que não há, como disse Aniceto ali, não há prece sem resposta. Por quê? Porque Deus vai conceder coragem, paciência, resignação e as ideias que os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores vão nos sugerir, para que nós façamos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Oração e serviço, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, ele não atende, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, de um milagre, né? Sem fazer uso das faculdades que possui. Então, se nós não nos mexemos, não vamos conseguir. Então, Deus responde? Sempre. Deus responde sempre. E aí,
Emmanuel tem uma mensagem, oração e atenção, que ele diz: oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Da mesma maneira que precisamos fazer silêncio e nos recolher para orar, temos que fazer silêncio para ouvir a resposta que virá. Através de um amigo, através de um familiar, através de um desconhecido. Mas a resposta virá. Que Jesus nos abençoe, muita paz, um abraço a todos.